Para lá, para me ouvirem melhor. E a Marina já está aqui. Olá, Joana, bem-vindos a esta live, a minha primeira série do Cura Coração. Já vou chamar a nossa convidada, vou só falar um bocadinho do que é que vai ser esta série de lives. Portanto, elas vão estar sempre focadas em testemunhos de pessoas que passaram por alguns processos, transformações nos relacionamentos, que todos também nós passamos e podemos ver ali alguns exemplos, algumas coisas, algumas dicas para se tu aí desse lado também estiveres a passar por algum momento desses, possas te inspirar e possas perceber que não estás sozinho. E hoje tenho a minha primeira convidada, que é a Marina Vicente. A Marina Vicente tem 50 anos, ela tem 3 filhos e é terapeuta holística há mais de 15 anos. E é um ser muito lindo, vocês vão ver já. Ela é mesmo um brilho em pessoa. E ela vem partilhar a sua história de vida. Ela neste momento também está a fazer um programa de coach também para as mulheres, focada na situação que ela passou, na congruência, na experiência de vida que ela tem, e é sem dúvida inspirador. E sem mais demoras, vamos então chamar aqui a nossa querida Marina. Vamos então... Espero que me estejam a ouvir bem. Também, eu e a Maria estivemos a testar à tarde, mas podem sempre dizer se está bom o som. Estou à espera da Marina. Já aceitou, vamos ver. Vamos ver. Ela diz que está a entrar. Estás a conseguir, Marina? Isto é sempre assim, nós testamos já tarde e depois na hora nunca dá. É sim, não controlamos nada a vida mesmo assim. Lidar com as coisas inesperadas. Olá, Marisa, obrigada por estares aqui, bem-vinda. Olá, Ricardo. Não estou a conseguir. Ok, vamos tentar. Então, olha, deixa eu tentar, deixa ser eu a convidar-te. Já enviei. Vê lá. Já deu. Ah, alô, boa noite, boa Olá, noite, olha. boa noite, minha linda. Olá, minha querida, deixa-me só aqui regular o som, ver se vê-se bem. Sim, eu estou a ouvir Pronto, perfeitamente. estás-me a ouvir? Ótimo, ótimo, eu também. Olá, Alô, que bom estar aqui contigo, sim. Olha, minha irmã. mais obrigada por teres aceito o meu convite e porque te vais abrir aqui connosco, não é? Sobre a tua experiência de vida, não é para qualquer um, nem toda a gente se sente à vontade por isso, e eu respeito muito isso, obviamente nem toda a gente tem que o Claro. fazer, mas porque eu já te conheço e porque sei a tua história, eu achei que seria mesmo super importante as pessoas ouvirem e ouvirem de ti, obviamente, a tua partilha, aquilo que tu viveste nos teus relacionamentos e especialmente aí numa fase mais longa dos teus relacionamentos. Mas quero começar porque tu falas um bocadinho de ti, te apresentes. Eu já disse assim por alto, mas eu quero que tu fales um Ok, bocadinho. eu ouvi. Tá bom, então é assim, já disseste quase tudo. Eu sou Marina, não é? Sou Marina Vicente, tenho 50 anos, 3 filhotes, já são crescidos. Não Há parece 15 anos.
Agora as pessoas estão a ver. Obrigada. Obrigada, obrigada. É a minha criança interior. Não é só, é o exterior e o interior. É a dança também, mas já lá vamos. Pronto, mal livre mesmo. Pronto então a Marina, quem é a Marina? A Marina é uma mulher lutadora, crente, com muita fé, com muita vida, com muita vontade de viver, muita alegria de viver. Isso ajuda imenso em tudo. Mas claro, também com os meus altos e baixos, sempre muito curiosa, e daí começar a procurar respostas para algumas perguntas e para algumas, aliás, para muitas perguntas mesmo. E foi aí que surgiu então o meu caminho espiritual, e que me interessou imenso e que fiquei apaixonada e que me trouxe muita cura e que me trouxe muita transformação e muita lucidez, principalmente, muita consciência. E isso, a expansão da consciência, que já falo mais à frente, isso é altamente transformador. Altamente transformador. Então, foi esse lado holístico que me começou a ajudar a perceber várias coisas. Pronto, mas costumo dizer, sou a mulher dos 7 instrumentos, gosto de fazer imensas coisas, dançar então nem se fala, não é? Não, já lá vamos. Já lá vamos. Mas é isso. E pronto, e sou, como tu disseste, tenho um programa. Acho que é super importante quando nós passamos por certas experiências e conseguimos superá-las e dar a volta e curar-nos. Acho que não devemos guardar isto para nós. E este foi o principal objetivo deste meu programa, não é? Tu falaste muito bem, de ajudar outras mulheres. Enquanto eu tive anos e anos para dar a volta e para superar e fazer processo, eu dou a oportunidade de fazer em 3 meses, não é? É fantástico. Porque canalizo pronto, tudo que eu fiz, não é? Tudo aquilo que fizeste para ti mesma e aquilo que foste aprendendo também, não é? E que me trouxe os tais resultados pretendidos, que isso é que é o mais importante. Exatamente. Principalmente. Pronto, e então, é assim, adoro ler, adoro ouvir música, adoro caminhar na praia, adoro natureza, sou muito fada. Pronto, essas coisas da minha criança interior, pronto, é muito brincalhona. E é isso, é um pouco da Marina. Um pouco, muito bom. E agora pedir-te então para passarmos diretamente já ao assunto, não é? Por assim dizer. Começares então por falar quem era essa Marina antes, não é? Como é que isso... falares dos teus relacionamentos, provavelmente vais falar daquele que foi mais longo também, ou daqueles que te marcaram mais e que houve aí essas experiências mais duras que vamos falar hoje. Portanto, queria começar então por falar um bocadinho dessa Marina, nessa altura. Ok, claro que sim. Bom, a Marina, há uma base da Marina, não é? Há uma base que nunca muda, que é a Marina sonhadora, que é a Marina deslumbrada, não é? Aquela Marina que confia, assim, logo à primeira, na primeira pessoa que aparece. Acho que é toda a gente... Eu achava, e não quero dizer que eu não acho, agora tenho outra maneira de ver as coisas, não é? Mas naquela altura, a Marina, por exemplo, com 22 anos, estamos a falar nesta Marina, já a começar um relacionamento mais sério, é disso que estamos a falar, não é? Claro. Então, a Marina com 22 anos, pronto, a Marina casou aos 23, é só para situar, começou a namorar aos 22. E então, como podem ver, né, foi muito rápido, né, dos 22 para os 23. Eu era uma Marina muito sossegadinha, muito certinha, também não podia ser de outra maneira, porque naquela altura, pronto, a educação era mais rígida e então tínhamos que... mas era de mim ser assim, percebes?
muito sonhadora, e eu Também os tempos eram sonhava ter, diferentes, não é? Os tempos na altura. sonhava, sim, eu sonhava a casar, sonhava ter filhos, eu acho que muita gente, muitas mulheres sonham ainda, não é? Sim, sim. Isso não há tempo, não há. E, e foi por aí que começou, pronto, quando conheci o meu primeiro namorado, assim, um namoro assim mais sério, que deu casamento, e foi por aí, quer dizer, eu só via o lado encantado do namoro, aquele romantismo, aquela, Que eu, uma certa ilusão, que uma certa ilusão. desculpa interromper-te, mas que acho que ainda Interrompem. há muita gente que vê esse lado, somente esse lado nos relacionamentos. Ainda há, É porque verdade. nós crescemos com as coisas da Disney, não é? E principalmente as mulheres, não é? Os homens mais com a parte Playboy, sim, da Playboy e algo mais diferente. Sim, sim. Mas nós mulheres muito com a Disney, com os filmes, tudo muito É romântico. verdade. Sim, sim. É Pode isso. continuar. E é um pouco. Sim, e foi um pouco por aí, quer dizer, aquela ideia de sonhar, não digo no príncipe, mas é quase por aí. Claro. Mas pronto, aquele casamento, vestido de noiva com a cauda, e depois ter filhos, e depois ter uma vida assim, casa, carro, aquelas coisas todas. Uhum. E nunca me passou pela cabeça ter que não fosse isso. Ou seja, para mim, só havia, eu não, na altura não me apercebia, nem sabia se havia relações tóxicas ou esse tipo de relações. Pois, Não, passava-me ao lado, porque as pessoas que eu conhecia, assim, pessoas mais velhas já tinham casamentos há muito tempo, mas era aquela coisa, aquele é a tua rito. crença Não é? também, não é? Sim, sim, sim. Pronto, eu não tinha assim, imagem nem um exemplo de algo que não fosse cor-de-rosa, tipo Claro. aquele mundo cor-de-rosa das relações. Excepto, houve um exemplo na minha adolescência que me marcou, foi só um, que ele fez-me um bocadinho de confusão, e é importante porque foi mesmo violência. Uma colega minha que namorava com um colega também, achei estranho o comportamento dela. E é curioso, porque no fundo, mais tarde, veio a ser comigo também. Ok. E eu, nessa altura eu percebi, e foi bom ver esse exemplo, porque eu disse mesmo assim, eu nunca vou deixar que o namorado controle a minha roupa, a minha forma de vestir, e isso foi a única coisa a única lição. De resto, era tudo uma incógnita. Fogo. Uma incógnita. Sim, mas Pronto, chegamos. esta história, Havia muito isso, não era? pronto, exato, pronto. E eu longe de imaginar, não é? Pronto, como eu disse, casei com os 23 e já havia alguns sinais, porque eu é que não via. Claro, E é aqui que eu alerto sempre. Os sinais surgem logo no início. Só que nós estamos naquela ideia romântica. pois é. Não, é porque ele gosta de mim. Foi só E agora. estamos sempre. Foi Só agora. esta fase. Exatamente, exatamente. Pronto, e realmente havia muitos sinais. No namoro havia muitos sinais. Pronto, acabei por casar, como é óbvio, não é? E no início do casamento foi tranquilo. Muito sinceramente, havia coisinhas, mas eu não ligava, eu deixava para trás. O que é certo é que eu não me sentia feliz, Pois. já nessa altura. Mas eu achava e acreditei que era feliz. Pronto. É claro que agora é fácil falar isto, mas a aceitação aqui é muito difícil. Pois. Não aceitar que somos felizes no casamento. Eu achava. E naquela altura, se calhar tu deixares o casamento, não é? Se calhar não. Assim, na altura dos meus pais já era assim, um bocado, mas pronto, se calhar na tua já não era tanto.
Mas mesmo assim ainda havia aquela crença, não é? Ai não, agora já casei e agora. E estavas com aquela ideia romantizada, não é? Sim, Normal. sim, não, nem me passava pela cabeça, Pois, nem me passava pela cabeça. Porque toda a gente me dizia, filha, mas o casamento não é um mar de rosas, e é verdade, não é? Nós sabemos que qualquer há relação. altos e baixos. Então eu pensava assim, isto agora é uma fase, estamos aqui um pouco mais sensíveis, e estamos aqui. E acabava por ir desculpando, mas também na altura não era, confesso, não era nada demais. Pronto, mais tarde, então, com, com o surgir de novos desafios no casamento, não é? Não sei se estou aí muito rápida, mas se for, tu avisa, não é? Não, não, Mas não. onde surgiu, mas eu estou a avançar mesmo, porque numa hora é difícil, não é? Sim, Fazer sim, este resumo. claro que sim. Então, ao fim de alguns anos, não muitos, 2, 3 anos, como é óbvio, né, pensa-se em ter filhos. Pensa-se em ter filhos. E foi quando eu descobri que era infértil. Pois é. Lá vem um desafio. Infértil, What? infértil, infértil. É, Eu repito, infértil, exato. Pronto. Aqui começam os desafios maiores. Pronto, porque até aqui era aquelas zangazitas. Toda a gente tem, na verdade é verdade. É o que é, não é? Quando surge aqui um desafio maior, que exige ao casal uma maior resistência e sem dúvida. união, União, sim. essencialmente união, porque a infertilidade não é da mulher, é do casal, nem é do homem, é do casal. Portanto, Exatamente. aqui começou, pronto, aqui começou as confusões, porquê? Porque da minha parte, portanto, a infertilidade era minha, quer dizer, estava em mim, Estava em ti, mas o sim. casal, pronto, mas aqui é uma questão de casal, não é? Temos que Claro. resolver os dois. E ele não aceitou que era de casal. Era sempre aqui a questão da. Então tive que enfrentar uma questão da sociedade. Numa família conservadora, que, enfim, estava habituada que as mulheres não, tinham que ter muitos filhos e que tinham que ter. Ou seja, esta coisa de ser infértil era uma questão um pouco tabu. Pronto. E tive que enfrentar isto. Só que o médico realmente não me deu muitas hipóteses, não me deu quase nenhuma, e aqui começou a minha persistência. Eu sempre disse, eu via-me mãe, sentia-me mãe, e sempre disse ao médico, eu vou ser mãe. Eu vou ser mãe, naturalmente, pode ter a certeza, escreva aí que eu vou ser mãe, e não é só de um, é de vários. Então, fui sempre muito. O médico sempre. Pronto. Conclusão. Quando tudo indicava que eu conseguia engravidar, eu engravidei. Uau. Pronto, realmente vem mais um desafio: a gravidez. Uma gravidez de alto risco, em que tive que estar 5 meses deitada, sem poder mexer. Pronto, aí veio outros desafios maiores. Isto foi por etapas, não é? Sim. Pronto, isto é só para perceberem que numa relação há imensos desafios. Imensos, sim. Não é só coisinhas assim diárias do dia a dia. Pode surgir N situações. E aqui é muito importante o apoio do casal um com o outro. Porque basta um não estar ali, não apoiar, não entender, as coisas começam realmente a descambar. Pronto. E começa a não funcionar, não é? E foi o que aconteceu mais ou menos comigo. Pronto, a pouco e pouco, não é? Esta gravidez foi muito complicada, portanto, eu não podia fazer absolutamente nada. É só estar deitada. Portanto, uma mulher deitada não pode tratar da casa, não pode, ou seja, estar como mulher, a fazer as pequenas coisas. É o papel de mulher, não é? Pronto, exatamente. E
isto para mim foi muito complicado, porque eu sou uma mulher muito mexida, com muita vida, e Eu não sei. paro quieta. Isto ficar 5 meses numa cama não foi fácil, garanto. Claro que acabei por ir para casa da minha mãe, dos meus pais, naquele caso, e tive que ser cuidada, né? Porque sozinha não podia, porque podia a qualquer momento perder aquele filho tão desejado. E aí começou a haver aqui certas situações que começaram a mexer comigo, a deixar-me muito triste, a sentir-me muito sozinha, como por exemplo, antes ainda de ir para a casa da minha mãe, eu não podia ficar sozinha, porque podia acontecer qualquer coisa e eu precisava de alguém que me acudisse, né? Uhum. E logo no início, na altura o meu marido acabou por arranjar maneira de sair, de ir ter com amigos, como ele dizia, e passava a noite, e chegou a passar a noite fora com os amigos, para porque precisava de sair dali, porque precisava se divertir, e porque não entendia que eu precisava de ajuda. Então, aqui começou então realmente a primeira grande desilusão, e não sei se me estou a fazer entender, pronto. E um grande risco, porque por pouco eu não perdi mesmo o meu bebê, porque fiquei mesmo sozinha. Portanto, a sensibilidade zero, cuidado, comecei a perceber que não, aquele cuidado que eu sonhava, não é? Quer dizer, a gente quando tem um companheiro ou uma companheira, é para estarmos juntos, para nos apoiarmos, para nos cuidarmos um ao outro, era a minha ideia romântica do casamento. Pois. E nós sabemos que é assim que deve ser, para as coisas funcionarem, não é? Exatamente, tem de ser esse apoio mútuo. Na realidade, comecei a ver que não havia isso. E pronto, foi aí que eu fui para a casa da minha mãe, porque realmente não podia cuidar sozinha e comecei a ficar com medo. Bom, isto piorou, piorou no nascimento do meu primeiro filho. Pronto. Aí realmente foi, digamos que, se calhar o maior choque naquela altura da minha vida. A maior desilusão, o pesadelo da minha vida. Era como se tivesse a ter um pesadelo acordada, não é? E devo só dizer aqui, abri um parentezinho, que na altura eu não tinha, a nível espiritual, a nível de consciência, Sim. eu não tinha ainda, não sabia como é que as coisas funcionavam, não fazia ideia, eu estava muito no vitimismo, estava muito naquela situação de, como todos, né? Muita Sim. gente que está, né? De tristeza, de revolta, de montes de sentimentos e emoções aqui bastante duros. Eu tive um parto muito difícil, muito difícil, e fiquei muito magoada. Ou seja, muito cozida, e tive 5 meses que eu não podia sentar sequer. Não dava para sentar. Era uma dor assim que não dá para explicar. Não se explica, sente-se. E foi muito complicado, porque eu fiquei muito doente, apareceu-me hipotiroidismo. O hipotiroidismo, por sua vez, resultou noutras situações. Eu tinha também anemia, eu comecei a engordar por causa do hipotiroidismo. Comecei a ficar muito fraca, mesmo, sem força, sem depressão pós-parto, sei lá, Estava a vir tudo, não é? possam imaginar. Tudo, estava tudo a vir, o caos estava em mim, aquilo estava, já não tinha ponta para onde se pegasse. Mas claro, eu tinha o meu filho, não é? Que era o que me dava a força naquele momento. Aqui a parte mais difícil para mim era, era a parte da sexualidade, não é? Porque eu tive a gravidez toda em risco. Em risco, pois. Eu não podia, eu não Claro. podia ter relações, não Sim. podia. E, no entanto, isto era uma coisa tão óbvia que qualquer pessoa
podia perceber. E Devia quando perceber. tive o meu... Eu devia perceber. E quando tive o meu filho, o que é que aconteceu? Tive esses meses todos mal, doente. E também não podia, não dava, não havia como esse tipo de predisposição e mesmo fisicamente era impossível, não dava. O próprio médico dizia que não podia ter relações, porque era impensável, eu estava Sim, mesmo sim. muito, muito, muito frágil. E aí começou então a crise do casal, porque ele começou-me a pressionar, a pressionar, a pressionar, eu sempre, não dá, não consigo. Portanto, foi uma fase bastante complicada que surgiu, então, aí sim, numa, que eu chamo, e que toda a gente chama, tal violência por abuso. Como ele não estava a facilitar, foi à força. Portanto, Que horror. quando menos esperei, foi mesmo à força. E isto, como podes imaginar, Mariana, e o restante, quem está a ver, foi, assim, é um pesadelo. Foi um pesadelo. Eu fiquei completamente sem força, desanimada, cheguei a desmaiar no chão, não fui acolhida, fiquei em estado de choque e naquele momento eu só sei dizer que deixei de amar. Deixei de amar. Foi. É a mesma coisa que foi eu antes e eu depois, tipo, quem é este homem? Eu não casei com este tipo de Claro. homem, não posso, não. Quer dizer, fiquei em choque, não. Chegas a um ponto, mas tu ainda conseguiste. Isso demorou depois que tu deixaste de amar, mas ainda demorou a tu conseguiste separar, tu percebeste que Muito, muito, tu ainda estavas naquela muito na tempo. esperança, ainda ficaste na esperança que ele mudasse, Muito que tempo. Muito tempo, sim, 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 sim. Eu, na altura, procurei uma psicóloga porque eu não conseguia gerir, não é? É muito difícil gerir este tipo de emoções, é muito, muito difícil. Eu não conhecia terapeutas holísticas, nem o lado holístico que me pudesse ajudar naquela altura. Então, foi, foi o que me surgiu foi mesmo a psicóloga. E aí confesso que não é que me ajudasse muito, porque era tão profundo e uma dor tão grande, já era uma dor na alma, não era só física, já era uma coisa que, ok, quando consegui desabafar, ajudou um pouco, né? claro, De estar cá por fora, ajudou, mas de longe, havia muito a fazer, muito a fazer. E sem dúvida que tive muitos anos, e sempre, como tu dizes, a dar desculpas, isto não é possível, não é ele, não. Ele devia estar nervoso, ele devia estar, não ai, estava nele, pronto, a dar desculpas, até que é claro que não era sempre, não é? E mais desculpas, e fui aguentando até engravidar da segunda filha, não é? Só que a partir daí havia episódios idênticos, não tão dolorosos, mas começou a haver assim uma e certa desculpa pressão. perguntar, e fisicamente, tu supostamente também não podias, não é? E Não, não, fisicamente ficaste muito mal também, não é? E enquanto ele pressionava sim, para isso, não é? sim, 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 ficava. E no, Ficava. Eu não conseguia pensar sequer, Mariana. Era difícil pensar sequer. Era choque, era choque. Quando estamos em choque, é, parecemos que assim, o mundo está a acabar, ou está a abrir um buraco no chão e nós estamos a entrar por ali adentro. já Algo está a acontecer terrível, não é? Quer dizer, e não dá para pensar, porque sentes-te impotente, não é? É algo. muito, 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 muito. E depois também não tinha ninguém que eu pudesse desabafar disto. A verdade é que, Pois, na altura, sem esta consciência, sem perceber o que é que estava a passar, não havia também maneira de contar ou desabafar com alguém da família. Então, ia aguentando, porque também a nível da sociedade sabemos como é, não é? Casamento é para a vida. E ainda por cima já tinha um filho, depois, entretanto, engravidei da segunda, e lá se vai aguentando mais um bocadito, não é? Pronto. E é assim, e à medida que aí eu já comecei a sentir que esta relação
de saudável não tinha nada. Mas foi só aí que sentiste. Quer dizer, o melhor, Eu já tinha sentido, não tinha era aceito. Não, exatamente, foi que caiu a ficha mesmo de Quando pá. caiu a ficha foi o somatório de várias atitudes, de vários gestos, de várias posturas que eu achava que, ou seja, eu não imaginava que pudesse acontecer isto no meu casamento, como acho que ninguém pensa quando casa com alguém, não é? Claro. Nós acreditamos que aquela pessoa é daquela maneira e é a imagem daquilo que nós sonhamos, não é? Mas depois acontece, no meu caso aconteceu esta situação e eu sei que há vários tipos de toxicidade, não é? De abusos, de violência. Portanto, e isto é muito fácil e eu, quando consegui desabafar com alguém já bastante mais à frente, o que me diziam era nem mais nem menos que então, mas faz queixa ou diz, mas é fácil falar, mas depois vem a vergonha, vem a culpa, vem uma série de emoções e de sentimentos que acabam por bloquear. Assim, tem depois os meus filhos, não é? Isso está tudo muito agarrado à crença principal que o casamento é para a vida. O apego. Exatamente, e que tu sem outra pessoa não és nada e porque já tens os filhos e pronto, lá está. E quando há essa crença tão enraizada, não é? Nós não, pá, parece que bloqueamos, não, as coisas estão ali, mas a crença está tão forte. É muito. Fica muito intrínseca. É algo que não dá, é muito difícil naquele momento lidar com aquilo e eu acho que chegamos a uma certa altura, quando estamos mesmo lá embaixo e que já não aguentamos mais, é que tentamos procurar uma corda para puxar ali daquele buraco. Pois. E foi um bocadinho isso, ou seja, eu ia descendo, mas ia sempre olhando, tipo, isto é capaz de haver maneira aqui de trepar e de sair daqui. Quando se chega mesmo lá abaixo e que já não há assim, não vemos muito mais do que já desespero mesmo, desespero, aí começamos a sentir então algo dentro de nós, tipo uma força a querer, tipo, tu és capaz, sai daí, tu és capaz. Pronto, eu falo de mim, claro, não é? Porque isto, cada caso é um caso. E não podemos nem criticar, nem julgar, nem nada. Isto é um apelo que eu deixo aqui também. Agora, é necessária ajuda, isso é urgente ajuda. E a ajuda melhor é mesmo a pessoas que já passaram por isso e que estão nesse processo de ajudar, não é? Que já estão noutro patamar, noutro nível, não é? De expansão da consciência, ou também ajuda médica, não é? Há imensas ajudas. E no meu caso deixei arrastar muito tempo. Cheguei ao terceiro filho. Um terceiro filho que... E tu, só aqui um parênteses, tu supostamente eras infértil. Supostamente, não. Mas eu tenho assim uma coisa... O médico disse que eu estraguei a estatística toda. Que eu estraguei a estatística toda do médico. Pronto. As percentagens que ele deu foi tudo pelo ralo. Porque nada se concretizou. Exato. Sou muito teimosa. Sou mesmo eu sou muito visionária. É um pouco, talvez... Eu sinto quando acredito mesmo, aquilo passa a ser verdade e passa a acontecer. E acontece. Isso mas experiência própria. Se toda a gente fizesse isso, ou em tudo, ok? Nós co-criamos, exatamente. Eu co-criei, eu costumo dizer, eu acho que até co-criei os 3 filhos, porque eu na adolescência eu dizia que eu tive 3 filhos, portanto já estava a intenção. Naquela altura não é? Porque a realidade era outra. Claro. E realmente eu já tinha os 2 filhos e já tinha... Foi nessa altura
já a minha segunda filha tinha já, não sei, 2, 3 anos, que eu pensei mesmo, não, eu vou pedir o divórcio. Pronto, foi aí que eu disse, já não aguento mais isto, estou mesmo, pá, não dá, isto é... Aqui comecei a perceber uma coisa, Mariana, comecei a perceber que eu estava a permitir certas coisas. E isto é muito importante. Porque, entretanto, eu comecei no meu processo espiritual, era a minha filha bebê, então comecei a perceber certas coisas. Foi aí que começou aqui a clarear algumas ideias e alguns sentires que, pá, espera aí, o que é que está a acontecer? Comecei a procurar respostas para o que me estava a acontecer. Quer dizer, não era uma coisa, para mim, muito normal também. Quer dizer, por um lado ele dizia que me amava, por outro lado abusava de mim. Epá, isto não fazia sentido, Sim, não é? as ações não combinavam com as palavras, não é? Não, exatamente. Quando eu sentia-me doente também era motivo de zangue, porque eu não podia estar doente, não é? Havia muito pouca sensibilidade, não é? E então é assim, mas se me ama... Pronto, e comecei a questionar-me mesmo muito sobre isto tudo e comecei a pouco e pouco a ter algumas respostas. E uma delas foi essa, foi tipo, ok, eu estou a permitir. Uhum. Eu é que estou a permitir, eu tenho o direito, eu tenho o poder, olha lá isto, eu tenho o poder de não permitir Foi aí que fazer isto. fez o teu momento, uau! Mais ou menos, mais ou menos, Ok. mais ou menos. Não foi logo aí. Porque Porque, nós entretanto, temos houve resistências, não é? Não, porque depois houve outros episódios, não é? Acabou por cair outra vez na mesma situação. Epá, mas isto cada vez... Tu já tinhas, Claro que depois também... tu chegaste a pedir o divórcio ou ameaçaste e ele tentou, tipo, sei lá, Eu disse muitas manipular, vezes, eu perdi a conta. ele, Sim, ele claro. manipulava-te. Uhum. Claro que sim. E depois vinha pedir desculpa, mas como era sem intenção, sempre sem intenção. Pronto. Nunca tinha intenção de fazer mal. Mas o que é certo é que eu tentava falar com ele, tipo, isto é horrível, mas porquê que não fazes isto? Porquê que... E depois o que me dizia assim, então, mas não queria, então, mas não tens jeito, quer dizer, eram situações assim. E isto, eu sei que isto acontece em muitas, estamos aqui a falar de mulheres, mas atenção, não é, eu estou a falar de mulheres porque eu sou mulher e estou a falar com a minha congruência, o que eu sinto, o que eu senti, como muitas mulheres também sentem, não é? Depois de ter um filho, num processo de pós-parto que é complicadíssimo, não é? É desgastante mesmo, porque tratar de um bebê, gerir a casa, gerir ainda outras Em que coisas. ele não ajudava também, não é? É assim, lá está, ele não ajudava no sentido, principalmente, eu só queria que me ajudasse na parte física, na parte da saúde, que me cuidasse, que entendesse, que aceitasse o meu Claro, estado e precisavas tivesse paciência, porque tudo passa, não é? também. Como tudo passa, não é? Eu estava sempre naquela, tipo, mas porquê? Pois porque eu cuidava dele, porque eu sempre tive esta característica da cuidadora, eu estou sempre depois a cuidar de... Norma, nós mulheres somos muito isso, somos do cuidar, do estar lá, pronto. O homem, Nem todas são. a maior Há sempre parte. exceções, não é? Mas a maior parte... Hoje em dia, já a mulher já procura outro tipo de. Já está mais virada para o lado da energia masculina, do yang, de ser mais independente. Exato. Mas o feminino, a energia feminina é muito isso, é muito do cuidar, do acolher. Exatamente. É. Sim, sim, sim. Exatamente. Pronto, e com isto tudo, não é? Só depois de ter o meu terceiro filho que surgiram outras questões, desde chegou mesmo a acontecer a situação, quer dizer, eu não tenho a certeza porque não fiz teste, não fiz análise
Ou seja, na prática não posso, mas eu senti, e vale o que eu sinto, não é? Eu cheguei a beber chá oferecida por ele e ao fim de 15 minutos estar a dormir que nem uma pedra. E no dia seguinte acordar completamente despida e sem, pronto, e sério. já com o ato realizado, sem eu dar conta. Portanto, como eu reagia já nessa altura, como eu reagia e colocava o limite, ele arranjou maneira de outra estratégia para conseguir. Portanto, isto era o cúmulo já. A partir daí eu disse mesmo assim, não, chega. Foi aí que eu já estava meio louca, louca no sentido, tipo, eu não posso viver assim, eu não consigo viver assim, eu já chorava dia e noite, enfim, era uma situação já que não dava para continuar. E pronto, e passado alguns anos, o meu filho era pequeno, talvez 4 anos, quando eu saí de casa, que eu ganhei a coragem de sair de casa. Eu disse mesmo, eu vou sair, eu vou sair. E comecei tudo do zero. Confesso que não foi fácil. Não, não é fácil começar do zero. Isto passado quanto tempo? Quanto tempo é que tiveste casada? O meu terceiro, 18 anos, a viver na mesma casa. 18. Pronto, depois os processos, isso demora sempre algum tempo, mas na mesma casa, 18 anos. Mais um do namoro, portanto 19, mais ou menos com ele. Portanto, esta foi a relação, para mim, que mais marcou a minha vida. Até fazer o processo, né? até perceber, porque isto marcou-me de uma maneira que, desde a revolta, a minha visão, a partir daí, a minha visão com os homens era algo muito marcante. Eu via os homens todos iguais. Eu via os homens, cada vez que olhava, eu achava que assim, todos querem a mesma coisa, todos são a mesma coisa. Pronto. Então estava muito nesta. É claro que tive depressões, que saí de casa com uma grande depressão. E claro que o meu estado, a minha vibração estava cá em baixo, né? Estava bastante fragilizada, emocionalmente, fisicamente também, porque tudo abala, não é? E estas coisas demoram muito tempo. Eu mesmo assim, quando saí, já tinha alguma consciência, já tinha uma postura de vou fazer qualquer coisa, não é? Mas ainda assim, eu não procurei ajuda a nível do psicológico e do emocional. Que é Que eu super precisava. importante, sim. Que é super importante, é essencial para conseguirmos dar o tal salto porque isto depois acaba por interferir nas relações a seguir. Claro. Porque vamos saltar para uma outra relação e temos que perceber como é que estamos, não é? E muita gente nem se apercebe que se eu estiver carente, não é? Vamos atrair carência. Não há outra hipótese. Se nós estivermos numa depressão, normalmente vamos atrair alguém que está numa depressão. E assim sucessivamente. Eu na altura não percebia muito bem. Aquilo que nós vibramos, vamos atrair a mesma frequência, não é? Exatamente. Portanto, na próxima relação, eu estava nesse estado. Estava com depressão, super ainda desconfiada, com medo, muito medo. Medo de sofrer, medo de novos abusos, mesmo com aquela postura, tipo, eu não vou deixar, mas depois eu não podia deixar nada já. Não sei se estás a perceber. Tipo, não. Então eu estava sempre na defensiva. Claro. Também não é bom, né? Pronto, e claro, não, é normal, não ajuda. Não só a parte física, mas tudo, não é? Tipo, tu criaste tantas couraças no teu coração. Muitas couraças, muitas. Leva bastante tempo e trabalho, não é? Para começares a abrir-te para um novo amor, para uma nova experiência e entregaste também a outra pessoa sexualmente, não é? Lá está. Lá está. E aí é que eu devia ter feito, quer dizer, devia, entre aspas, porque nós só fazemos quando temos que fazer, quando sentimos, quando nos chega algo e que nós dizemos assim, olha, está aqui alguém que
calhar pode ajudar, não é? Eu procurava isso. Interiormente, eu acreditava e sabia que se me surgisse alguém que me pudesse ajudar, eu aceitava a ajuda, aceitava. Mas isso não era, era inconsciente quase, ou subconsciente, não era algo que em mim me desse essa iniciativa, porque eu estava com uma depressão. Exato. E é difícil, não é? Nessas Claro. fases. E É claro que... ia dizer, Diz, Marina. depois disso, hum, quanto tempo demorou até entrares numa nova relação? Tu, quando entraste numa nova relação, já tinhas alguma consciência do que se estava a passar contigo, do que tu tinhas que curar em ti e trabalhar em ti, ou ainda não? Ou entraste e depois aí foi mais uma chapada para perceberes que tinhas que trabalhar em muita coisa do teu passado que te aconteceu, não é? Sim, havia coisas que já tinha alguma consciência, algumas muito poucas. Outras não, outras não. Só Pois, depois que cada vez que eu atraía certas memórias, não é? E que me dava quase aquela falta de ar, tipo, ai, já vivi isto, pronto. Aí começou-se a tornar consciente que eu preciso fazer aqui qualquer coisa. E comecei à procura de respostas, mais uma vez, relacionadas com o relacionamento, não é? E de uma forma para eu perceber porque é que eu estava a atrair aquilo, porque é que padrões que desta vez não tinha a ver com o mesmo padrão, ou seja, não tinha a ver com abusos, nem a parte... Mas havia outros padrões que mexiam comigo e que de certa forma também estavam na outra relação lá atrás. claro. Só quando acabei a segunda relação por iniciativa, e aí sim, aí foi quando eu percebi que eu não estava a respeitar-me, que eu não estava a amar-me, que eu dizia que me amava, mas eu não amava. Porque uma coisa é, eu amo, porque eu até estava já na cena espiritual, e estou assim falando um bocado direto ao assunto, e tal, eu até me amo, porque eu até já estou a fazer processo. Não, eu não me amava mesmo. E quando eu percebi isso, comecei a perceber a importância de eu estar equilibrada, de eu ser feliz, porque quem não quer ser feliz, não é? Quem não quer ser livre? Livre não é livre de ir sair lá para a rua e fazer o que apetece, é livre interiormente. Claro. É, não é? Ter aquela paz interior que eu não tinha. E eu pensei, não, eu quero ser feliz, eu quero ter essa paz. O que é que eu estou a fazer comigo? Eu estou a permitir novamente noutras coisas que, no fundo, me faltam com o respeito, estão-me a faltar. E eu é que estava a permitir, mas estava a jogar para o outro. Mas, no fundo, está tudo cá dentro. E eu é que não me estava a respeitar, e eu é que não me estava a permitir ser feliz Ou seja, tu, como não te amavas, não te estavas a respeitar, estavas a atrair pessoas que não te iam amar, certamente, não é? E que não te iam respeitar. Exatamente. E havia uma série de coisas que começaram a acontecer exatamente por este processo. E quando eu me percebi, não é isto, por mais que eu ache, também é outra ideia. Atenção, uma coisa é quando tu amas, outra coisa é que quando tu achas que tu amas. São coisas diferentes. Porque tu às vezes acreditas, iludes-te. Eu iludia-me muito facilmente. Aquela coisa, aquela ideia, amo tanto, és tão linda, és a mulher da minha vida, tudo o que eu sempre sonhei, isto tudo, que vai ouvir, e porque houve nos filmes, lá está outra vez. Isto enche o nosso ego, não é? Exatamente, o ego ali. Vem com rosas e pétalas. Mas depois, não é? Mas depois as coisas não são bem assim, porque quando estamos carentes, nós queremos à força, é tipo uma necessidade de consumir algo.
E depois acabamos por acreditar naquelas ideias. E em Que, vez eu amo tanto. de dentro, não é? Nutrimos a nós, vamos querer buscar algo fora, né? E achamos, lá está, a E, coisa e do agora apego. perguntam-me assim, como é que descobriste que não amavas? Ou que se calhar não era aquele amor tão verdadeiro Exato, que eu achava. exatamente. Até podia amar, porque o amor, pronto, é assim. Podia ter ali um sentimento bonito. Eu não digo que não. Mas amar verdadeiramente aquele amor mesmo de alma, eu percebi exatamente aí, quando as primeiras desilusões e as primeiras chicoteadas na minha alma que me feriram e de repente, epá, não, eu não quero isto. E eu própria, ok, convidei-o a sair. Sim, quando eu percebi o que é que estava a fazer comigo, eu tive uma conversa e disse, olha, eu não quero mais sofrer, acabou. Sofrimento é uma opção. A dor é inevitável. Agora, o sofrimento é uma opção. É o prolongamento da dor. É o alimentar da dor. Não é? Exatamente. Portanto, se nós estamos ali a alimentar aquela dor, vai transformar-se em sofrimento e nunca mais acaba. Isto depois é uma espiral Nunca mais infinita. acaba. Sim. E eu percebi isso. Eu disse, não, eu não quero mais. Eu não vou permitir sofrer. Acabou. Então eu convidei a sair, mas com aceitação. Tipo, numa situação tipo, ok. E eu até ainda tentámos ser amigos. E não houve essa tentativa. Mas Boa? não deu. Ok, Não pronto. deu. Não deu porque a pessoa era muito controladora e continuava à distância a controlar-me. Eu não podia ter amigos, eu não podia fazer o resto da vida. E eu, reta, eu não quero isto. Reta. E Ok. então, pronto, assim, E diz, eu diz-me lá que é que ponto final. e o teu salto quântico, creio que foi mais ou menos O meu salto a quântico, partir olha, o meu daí salto quântico, tu, pá, começaste então a transformar e a ser esta Marina que és agora. olha, o meu salto quântico, eu já tinha feito alguns processos, já tinha feito Círculo de Mulheres, Ritual do Útero, porque isso estava outra história em relação a este processo, porque até fisicamente, a nível de ciclo, tudo mudou. Atenção, quando eu mudei estas minhas crenças, o interior, tudo mudou e tudo curou. Foi mágico mesmo. Mas mesmo quando eu dei conta, principalmente do feminino e do masculino, e daquela ideia, aquele sentir que eu tinha do homem, Pois. que tinha aquela revolta ali, aquela mágoa dos homens. Eu havia homens que eu, chega para lá, havia aquela mesma. Foi na biodança, porque eu faço biodança, eu comecei há relativamente 4 anos, foi uma paixão, assim, assolapada. Entretanto, eu quando comecei na biodança já foi para tirar o curso de facilitadora de biodança, e eu comecei no grupo regular e logo a seguir entrei na escola de biodança, que eu recomendo para começar uma turma, pessoal, quem quiser. É brutal. Já Agora fiz, eu. aproveito aqui também a deixa. Mas num workshop de masculino e feminino, em que eu fui confrontada em várias danças com o masculino, houve uma dança que marcou profundamente e que foi altamente transformadora, que é assim, eu simplesmente eu olhei para o homem e percebi, começam a sair emoções de raiva, veio-me à consciência o que eu estava ainda a alimentar cá dentro e era como se tivesse tudo a sair. Foi uma sensação de tipo, tudo o que eu sentia de raiva, de mágoa, de revolta, de tudo se estava a transformar ali, tudo transmutou. E eu olhava para os homens que estavam à minha frente a dançar e só via amor, eu só via a sacralidade do masculino. Tá Eu bom. fiquei assim, uau, eu venerei o masculino. E Foi hoje tenho. quando tu, desculpa interromper-te, quando tu veneraste aquilo que mais estavas a odiar e raiva, que era o homem, Exatamente, o exatamente, masculino, não é? Tu, ok, eu exatamente. perdoo, eu entrego, chega. Porque isto aqui para as pessoas entenderem, e neste caso a Marina tinha todas as razões, como vocês percebem, né?
para odiar os homens, não é? Não contei tudo. Sim, É muita coisa, muita ok? coisa, sim, eu sei. É só uma abordagem. Mas aqui a questão é, nós por vezes temos todos os motivos, e aqui também os homens para odiar as mulheres, porque também podem ter sofrido com mulheres, e não estamos aqui só. Exatamente. Estamos aqui a falar Não, que a não. Marina é uma mulher, exatamente. E porque ela É trabalha. só isso, mas E que acho que os homens também devem entender aqui muitas coisas, né? Mas quando a gente queria. Pronto, eu acho que devemos sempre sentir as emoções. Pá, se estamos a sentir raiva, sentimos, permitimos-a senti-las, mas depois exatamente. perceber que aquilo pode se tornar um veneno para nós. O É um continuarmos veneno. a dar raiva, ódio pronto, e a não querermos nos aproximar, a perdoar, a tirar as couraças do nosso coração, isso só vai ser um veneno para nós. Nós estamos a pensar que é para os outros, mas está a ser para nós. Estamos-nos a E envenenar outra a coisa, nós é verdade. lentamente, não é? Mariana, e há outra coisa, porque eu senti também com a biodança, eu descobri algo em mim que eu estava cheia de coraças, eu estava mesmo assim. Faz. E nós fazemos exercícios de expansão, Expansão. de abrir o Chakra do peito coração, e sim. de entregar ao outro. Uhum. De entregar. Eu tinha muita, eu comecei a perceber, e aí foi a mudança da consciência, através da dança, comecei a perceber que estava muito fechada. Tanto que uma terceira relação que eu tive, eu entrei na relação sem amor, eu não amava a pessoa com medo de sofrer. Mas isto foi inconsciente. Claro. Foi na biodança que isso se tornou consciente e que eu percebi, eu não posso estar a fazer isto, nem para mim, nem para ele. Exato. Ele é excelente, tem um coração lindo, quer dizer, eu não tinha razão de queixa, percebes, dessa pessoa. Eu já tinha transformado alguma coisa em mim, já tinha, e já não atraí aquele padrão de homem abusador, não, pelo contrário, era muito respeitadora, mas eu não podia estar a fazer aquilo, então eu, com muita amorosidade, eu falei com ele e foi aí que percebeste que, ok, eu já comecei a atrair coisas melhores, mas ainda não. Exatamente. Então, partilha aqui, que isto também é muito importante. Como é que fizeste para atrair aquela coisa que a gente diz, alma gêmea ou chama gêmea? Exatamente. Todos queremos, não é? Todos sonhamos. Pronto, eu quando eu cheguei a uma altura que todas nós, é instintivo, não é? É uma coisa que não podemos fugir a isso. Todos nós queremos viver um amor, queremos amor na nossa vida. Seja lá ele de que maneira for, não interessa, nós queremos amor. E amor verdadeiro, de preferência, não é? Porque o amorzinho, como diz o Osho usa muito este termo, o amorzinho é aquele amorzinho corriqueiro que anda para aí. Pois, agora o amor, chamar amor, meu amor, assim, isso é que é difícil. É difícil. Mas é possível, e é muito possível. Então no momento em que eu disse, não, eu mereço alinhar-me com a minha alma gêmea. Eu mereço, eu tenho todas as condições agora para atrair a minha alma gêmea. Então, claro, eu também... E não tiveste aquele medo, mas eu já, não sei, já tenho quase 50 anos. Isso. Ai, meu Deus. Não, nem fica... Não posso nem com isto. Mariana, não, olha. Olha, sabes que eu sou um bocadinho Dori. Nós já temos que essa idade de tenho. Portanto, penso lá isso. Olha, eu costumo dizer que no meu planeta não existe idade. Portanto, eu não tenho idade. Eu sou eterna. Eu vou sempre existir, seja lá onde, aqui nas estrelas. É isso mesmo. É assim, eu na idade não tive medo. Muito sinceramente. Ainda houve aqui um medozinho, é que como é que eu vou saber se é minha alma gêmea? Será que me vem aqui outro enganar outra vez? Porque eu sou peixinha, eu sou romântica. A tal Marina dos 22 anos, romântica, eu castrei há alguns anos esta ideia do romantismo. Claro. Eu tive muito tempo que eu adorona, sabe, a guerreira, tipo, não,
romantismo, isso Claro. é para lamechas. Mas ele estava cá, só que eu neguei. Eu disse, não quero cá nada destas lamechices, acabou, não quero. O que é certo é que eu própria, no meu processo pessoal, eu fiz umas técnicas para resgatar outra vez este romantismo que eu não estava a conseguir. Eu própria, eu vestia-me impecavelmente sozinha, à lareira, com luz da vela, e criava jantares românticos com a minha pessoa. E era lindo, lindo. Romantismo e é o Eu punha salto alto, lingerie, Exato, é isso que eu digo tudo. a toda a gente que também vem ter comigo, aos meus clientes, e a toda a gente que fala comigo. Primeiro tem que estar em nós e criar esses momentos é uma grande cura. Momentos de. É altamente transformador. Minha gente. É, Não, pá, não, isto aqui é um recado para todos. claro. Mas talvez, se calhar, assim, talvez para as mulheres faz mais sentido. Pronto. Sim, mas Não estou a ver um homem. para os homens Mas ainda também. assim é algo, mas eu acho que assim, ainda assim é algo que se adapta a todos. Claro, os homens Mimarmos. não tem que ser nesse registro romântico, mas é Não, claro, mas tu gostas, tipo, epá, eu mereço, sim. mesmo bem. Exatamente. É a tua autovalorização, o teu amor próprio. Sim, Exatamente. também. E punha música, eu dançava, eu fazia tudo para mim. E isso resgatou novamente o meu romantismo, que eu sempre fui muito, com muita imaginação, e voltei a ter isso para mim. E agora para a relação, para a pessoa que está comigo, não é? E isso fez-me muito bem, porque, pronto, isto voltando agora, outra vez, para não fugirmos aqui, daqui a pouco estão a correr connosco, não é? O Instagram daqui a pouco. Nós perdemos aqui com a conversa, isto agora é a noite toda. Mas vamos lá assim por partes. Estamos na parte do alinhamento com a minha alma gêmea. Então, realmente, isso é uma coisa que também no meu programa poderá, não posso dizer, não posso desvendar, né? Mas poderá haver aqui, se for o caso, também uma ajudinha nessa área, como atrair e como alinhar com a nossa alma gêmea. Porque eu não tinha essa consciência. E quando tinha, porque também me foi ensinado, não é? O nosso mentor, não é? Mariana, nosso querido mentor. Daniel Ponce, um beijinho, não sei se ele está a ver. Um beijinho. Se não tiver, vai ver depois. Um beijinho, Daniel. Pronto. E então, realmente eu fiz tudo certinho, direitinho, tudo. E foi mágico, foi muito rápido. E realmente surgiu-me alguém que tem tudo a ver e é mesmo um amor que não dá para explicar. Não dá para explicar. É algo muito. Muito expansivo, muito. É um amor mesmo da alma, pronto, não dá para. É algo abençoado, eu sinto, porque eu sinto muita cura entre nós. Eu sinto que está aqui a nossa. Eu falo por mim, não é? Porque ele teria que falar por ele, mas eu por mim sinto que esta relação está-me a curar, então a parte sexual é imensamente transformadora e curadora, é algo tântrico, algo mesmo muito, muito sagrado. E isso eu vejo, eu sinto que teve a ver com grande transformação, a expansão da consciência, claro. E tudo isso que... E claro, tu encontraste, porque é isto que eu acho que toda a gente tem que entender. Está lá o romantismo, está lá aquilo tudo, mas também estão duas pessoas que se permitem crescer e evoluir juntas. Exatamente. E por relacionamentos, a verdade é que os relacionamentos são verdadeiras aprendizagens, são verdadeiros saltos quânticos de evolução e despertar de consciência para nós mesmos. Há pessoas que preferem ficar sozinhas, tudo bem, nada contra, e que podem também ter esse despertar, etc. Mas os relacionamentos é a escola. É a verdadeira escola Mas, para isso. Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa que agora veio-me aqui quando tu falaste. Há pessoas que
procuram estar sozinhas. Atenção, atenção, porque eu estive num momento em que, pronto, eu tive o meu momento sozinha, que foi necessário também estar sozinha. Claro, Isso é importante para o nosso processo. E foi aí que eu também tive a oportunidade de transformar e de resgatar certas coisas que se calhar se estivesse com alguém não conseguia. Mas tive aí uma fase que me refugiava e que me desculpava que eu não preciso cá de homens para nada, eu sou muito autossuficiente, muito independente, e não é bem assim. Pronto. E às vezes é preciso ter atenção, estar atento aos nossos sinais interiores, porque muitas vezes são fugas. Eu andei há algum tempo em fuga. E isso é super importante. Há muita gente que diz, não, eu não estou para relacionamentos, epá, já fechou, estou bem assim e pronto, é verdade, 80% ou 90% dessas pessoas, pá, claro que já foram muito feridas, etc., estão cheias de coragem. É verdade. E têm esse medo, obviamente, de voltar. É verdade. Mas no fundo querem acreditar que, pronto, se calhar querem estar sozinhas. E há outras que eu acredito, pá, pronto, até podem estar bem sozinhas e que chegaram a uma fase da vida delas em que sentem-se bem sozinhas e até podem ir estando com outras pessoas, mas não querem cada um. Mas sim, sem dúvida, ver se realmente é mesmo isso. É só isso, é só isso. Fuga, não é? Como tu bem disseste. Exatamente. Não é? Podemos perceber isso. É aquela forma de como é que estamos também nos a relacionar com os outros, com a família, com os amigos. Estamos a ver aqui coisas, estamos a relacionar com amigos na mesma e com a família, simplesmente não queremos nada amoroso, ou até com os amigos e com a família nos estamos a fechar, então aí se calhar é algo que não pode não estar bem, não é? Pode ser um sinal, pode ser um sinal. Mas está tudo certo, porque cada pessoa tem o seu tempo. Claro. Eu, para mim, se calhar, 1 mês, 2 meses, 3 meses pode ser suficiente para fazer o meu processo e para partir para outra, não é? Sim. E até posso depois, estar feliz da vida, como posso precisar de 1 ano, até posso precisar de 2 anos e está tudo certo. Seja o que for, há que ter paciência. Há que ter paciência e, sobretudo, não cair na carência. A carência é uma ratoeira. Pessoal, a carência é terrível. Não caiam nessa. Porque, é assim, eu costumo dizer, quando estiverem mal, mudem-se. Mas não fiquem ali assim só por carência ou por dependência de alguém. Ou porque o apego é terrível também. É necessário. O apego não quer dizer que se deixe de gostar da pessoa. Não, o apego é por respeito a nós. O apego é tóxico. Ponto. Sim, muito tóxico. Não é amor. O apego não é amor. Sim, tens toda a... Não é amor. Lamento em dizer que eu também me auto-chateava porque eu achava que eu amo tanto, mas eu não vivo sem ele. Oh my God! Eu não vivo sem ele, meu Deus! E quando é que estás para aqui a dizer, meu Deus? Tu estás é só para avisar que a gente vive sem essas cenas, pronto. Sem esse apego e está tudo bem e a gente é um processo, é crescimento. Nós começamos a perceber que tudo isto, todas estas experiências, e foi isso que me tirou do buraco, que todas estas experiências são para evoluir, porque não é numa viagem às Maldivas que tudo corre na perfeição que vamos fazer processo, porque aí está tudo bem, aí é assim, não é, por exemplo, quando estamos numa festa em que aquilo está ao rubro e dançamos e bebemos e fantástica, a festa é brutal, não é aí que evoluímos, não é aí que fazemos processo, porque aí está tudo bem, estamos... Agora, quando bate cá forte, aí sim, aí temos que ter essa consciência e aceitar, não é? É difícil aceitar, mas é necessário. É necessário, e quando nós aceitamos, as coisas transformam-se. E tu transformaste. Eu transformei-me. Tão linda!
Olha, minha linda, para terminarmos, vou-te só fazer Pois é, duas eu falo muito. perguntas. Tens muito para falar, é normal, porque tens uma experiência de vida muito, muito bonita e transformadora e acho que é inspiradora também. Mas para terminarmos, só te vou aqui fazer duas perguntas. A primeira, como é que tu descreves a Marina de agora? Assim, depois Uh! daquela de 22 anos, não é? Passou por isto tudo, ah, ela continua a ser a mesma Marina, o que é que mudou? Quem é Bom, essa Marina? como eu disse, há aqui coisas que mantêm a Marina de 22 anos, não é? A simpatia, a espontaneidade, aquela menina mulher, não é? E também tem a menina em mim, aquele lado mais a criança interior, a brincadeira. Eu sempre fui muito brincalhona e com aquela. A Marina de agora, a diferença é que a Marina de agora está. Eu gosto muito mais desta Marina. Me identifico muito mais com esta Marina. O que eu sinto é que estou muito mais próxima da minha verdadeira identidade. Esta sou Chegaste à mais tua eu. essência, chegaste à tua essência. Estou mais chegadinha à minha essência. É isso que eu sinto. Sinto-me. Eu estou numa fase em que já não me importa o que é que os outros vão dizer. Está tudo certo, digam o que disserem. Isso é eles, a cena deles, não é a minha. Portanto, siga. Assim, eu digo uma coisa e digo à minha mãe, digo à minha família, digo aos meus amigos. Sejam felizes. Façam o que vos dá prazer, que vos dá realmente prazer. Não queiram saber se é figura triste, se não interessa, se é a vossa felicidade. Epá, façam, é maravilhoso. Eu assim do nada, se não apetece dançar na rua, eu danço na rua, eu danço no carro, eu canto, eu grito, sei lá. Olha, já o vai na praia, na lua cheia. Eu adoro soltar a minha loba interior. Adoro. Então está tudo bem. Então, esta Marina é mais. Está mais livre, está mais solta. Aliás, mais livre, não, está totalmente mais livre, porque eu estava muito. Com 22 anos, eu estava muito, muito fechada, muito. Era sempre aquela coisa: o que é que os outros vão pensar? O que é que. Ai, será que vou errar? Será que. Exato. Ok. Não. Portanto, é esta Marina aqui mais. Linda, Marina linda. E a última questão. Um conselho ou dois ou três conselhos que tu sentis para mulheres ou para homens também, né? Que possam estar Claro, claro. por, por relacionamentos abusivos ou de alguma certa forma uma violência, seja física ou psicológica, Uhum, ou relações tóxicas claro. desde a tua experiência. Bom, primeiro é muito importante estarem atentos ao que estão a sentir. Eu sei que não é fácil, não é. Mas tentem ser verdadeiros com vocês mesmos. O essencial é escutar, ouvir a voz interior. O que é que diz o vosso eu? Se grita, se esperneia, se isso, vocês vão sentir, porque sente-se. Se estiver numa angústia, não fiquem aí. Não fiquem aí. Ninguém é dono de ninguém. Nós todos somos almas livres. E está certo, nós não temos que carregar culpa de nada, nem por ninguém, nem nada. Só temos que ser, só temos que ser fiéis a nós próprios. Essencialmente. Isto não é egoísmo, isto é altruísmo. É muito diferente. É tentar conversar. Se não der para conversar, porque no meu caso já não dava para conversar, não Pois, dava mesmo para diálogo, porque é muito importante a comunicação, mas é importante a comunicação dos dois. Não é só um estar aqui e o outro virar as costas, quer dizer, não vale nada. Então, epá, é assim, é ir embora, sair, é libertar, é procurar a felicidade, porque o que é que interessa? Nós estamos aqui de passagem. Nós não sabemos quanto tempo é que vamos cá estar. verdade. Não temos noção. Então passamos uma vida
a viver a vida dos outros, a sentir a dor dos outros e esquecemos de quem? Nós. De nós somos os mais importantes. São mais importante para nós, exatamente. Nós somos os mais importantes. Então, façam alguma coisa por vocês mesmos. Sejam felizes. E se essa relação está aí a desencadear coisas que doem, que não tem que alimentar aquilo. É sair. Se realmente a coisa for grave, é denunciar, é falar com alguém, é pedir ajuda. É importantíssimo pedir ajuda, é essencial pedir ajuda. O mais rapidamente possível. E é isto que eu tenho a dizer. E há muita gente que pode ajudar. Que cada vez mais. Muitas vezes. Agora... E fiquem atentos aos sinais, porque os sinais, muitas vezes surgem pessoas à nossa frente. Quando eu estava num desespero já na segunda relação, e digo, eu preciso de ajuda, eu quero ser feliz, eu preciso de algo que me leve para a luz, que me diga, ou que me expanda a consciência, que me clareie aqui o meu pensamento e o meu sentir. E surgiu uma amiga que eu pensei nela e ela própria mandou mensagem. Portanto, é só pedir e confiar. As coisas acontecem, fluem. Então é deixar que esta fluidez da vida nos leve e está tudo certo. Está mesmo certo. Ai, tão lindo, olha, obrigada Marina, obrigada. Adorei. Muito bom. Toda a tua partilha maravilhosa, tu brilhas muito, tens uma energia. Olha, quero-te agradecer, Mariana, pelo convite. Nada, e quero-te felicitar por esta série de lives. Sim. Que é fantástico. Cura coração. Sim. Ou curar o coração, pronto. E eu acho super importante, super. É o nosso templo das emoções, é algo que é importantíssimo. Nós estarmos equilibrados e bem. Cada vez há mais ataques cardíacos, cada vez há mais doenças do coração. E isto é porque as pessoas estão muito fechadas e que não gerem as emoções, e isto é importantíssimo. Estas partilhas são importantíssimas. Sim. Eu quero-te felicitar por esta iniciativa, que é linda, adoro. E obrigada por ser a primeira, adorei. Foi, melhor não podia ter sido, então foi muito bom. Sim, esta série de lives é mesmo com esse intuito das pessoas perceberem que há formas de se curarem, há formas de trabalharem todas essas questões, que não estão sozinhas, e principalmente isso, que não estão sozinhas e que podem falar comigo, com a Marina ou quem tiverem, quem sentirem também, estão à vontade. Muito obrigada, Marina, também te desejo, olha, tudo bom, tu sabes, não é? A gente vai se mantendo sempre em contacto, mas pronto, sigam a Marina. Eu depois vou partilhar esta live e vou colocar o Instagram da Marina. Ela também está, toda esta experiência que ela partilhou, ela também está a ajudar outras pessoas, neste caso mulheres, também a ultrapassarem isso. Deixa-me só aqui abrir um parênteses. Eu estou focada nas mulheres, mais uma vez, pela minha congruência, porque eu sou mulher, claro, e ajudo muitas vezes a superar até traumas que bloqueiam o físico a nível de ciclo menstrual e ciclo de feminino, né, de sagrado feminino, mas se me surgir aqui um cliente, um homem, claro, eu adapto o meu programa para ajudá-lo, eu não vou negar, como é óbvio. Agora, o meu nicho, eu tive que me focar no nicho, né? Tive que me focar no... Então, é só por isso, mas eu ajudo, claro, quem me procurar, é lógico que também tenho muito gosto em ajudar os homens também, porque não? Sim, os homens precisam também, precisam. Também... Todos nós temos... Diz. Não, no caso do teu primeiro casamento, obviamente que era um homem que estava completamente com questões, muitas questões a trabalhar. E claro que também vem muito de... É dele. Teve, exato.
é muita educação que ele teve, não é? E também tem que partir da Claro, claro. pessoa querer fazer isso. Mas sim, são muitas questões Esse é o livro. que estão ali, que foram muitos anos os homens supostamente a terem que ser assim, não é? Supostamente isso é que é ser homem. Um, Infelizmente foi assim que foi ensinado, não só aos homens, a nós mulheres, que também o homem iria ser assim, que nós tínhamos que obedecer e ele é que manda e ele é que isto, e que os homens não choram e que depois nós até. Ah, Eu até já falei disto uma vez, mas pronto, não vou alongar muito mais, mas só dizer. Nós mulheres também chegava uma altura que até quando encontrávamos um homem sensível, chegávamos a ponto, ai não, só quero com uma amiga, ele é demasiado sensível, pronto. É assim, até nós já estávamos emprenhadas nesse patriarcado. é verdade, é verdade. Portanto, estamos aos poucos a desconstruir isto. E claro, É tanto verdade. homens como mulheres devem sim ser trabalhados. Tanto a energia masculina, feminina, no homem e na mulher deve ser trabalhada. Exatamente, é isso que eu ia dizer. É mesmo isso, sim, sem dúvida. É mesmo isso, é mesmo isso. Ok, muito Elida, obrigada. obrigada e eu também, é sempre um prazer. E pronto, já estamos aqui, Jesus, quase 2 horas, mas pronto, não faz mal. Minha Nossa Senhora! Tanto tempo, a sério! Passa, eu disse isso, ia passar a voar. Meu Deus! Então vá. Coisas, e eu sei que cortaste tantas coisas. Então vá, olha, um beijinho. Obrigada, Marina. Um beijinho. Se estiveram a ver Obrigada. também, eu vou colocar aqui a live e depois, pá, pronto, são 2 horas enriquecedoras do vosso tempo, acredito que vão Muito gostar, bom. que vão gostar. Beijinho. Obrigada, boa noite a todos. Beijoca a todos, obrigada a todos por estarem aqui. Obrigada. Beijinho. Tchau, tchau.